Bem-vindo à Casa de Paz, nosso encontro cada semana. Eu quero dizer que eu abençoo a tua vida, que é uma alegria ter você aqui, você que acompanha ao vivo, você que assiste a gravação. Eu declaro que a graça do Senhor possa te alcançar, possa te fortalecer, possa te trazer clareza, renovo, alívio, refrigério. Que o Senhor alcance a tua casa, alcance a tua família, e que hoje uma mensagem do doce Espírito possa alcançar o teu coração. Amém? A gente vai falar hoje sobre o cálice que está em nossas mãos. A gente certamente já ouviu falar sobre o cálice de Jesus. Quando a gente comenta sobre isso, é importante entender que não é simplesmente um copo, né? Não é, não é uma figura de linguagem de como quem simplesmente bebe alguma coisa. O conceito, na verdade, quando a gente vai falar de cálice, e a Bíblia vai usar o judeu para isso, a cultura do judeu, que ela tem uma mensagem. O cálice, ele representa uma aliança, uma tomada de decisão, um compromisso genuíno, profundo, entre partes. Quando eu vou tomar um cálice, está dizendo assim, ó, essa responsabilidade que me foi dada, eu assumo ela. Eu faço uma aliança de honrar e de cumprir essa missão. Então, a palavra que a gente tem para compartilhar hoje é lembrar que quando Jesus orou e pediu ao Pai, no momento de dor, quando ele estava entregando a vida dele por mim e por você, naquele momento de dor, quando ele entregou, quando ele diz e ele menciona, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, ele estava falando literalmente assim, desta missão, porque eu entendi o peso que ela tem, eu entendi a responsabilidade que ela tem, eu entendi tudo que está por trás da grandeza, da seriedade disso, desta missão. Então, Senhor, se for possível, afasta de mim isso, afasta de mim esse cálice, mas se não seja feita a minha vontade. Sabia que nós temos um cálice também? Jesus é o nosso referencial. O maior cálice, o cálice que nenhum de nós conseguiria dar conta, conseguiria provar, beber, ele bebeu por nós. Mas cada um de nós nasceu com um cálice específico, há uma missão, há uma responsabilidade, há algo para ser feito. E isso não quer dizer coisas que humanamente são grandes, simplesmente. Não só é considerado um cálice ou uma missão, algo que possa parecer humanamente difícil, sabe? Eu não sei o que para você pode ser. De repente, conquistar uma faculdade pode ser um cálice para você. Você pode ter um entendimento que isso seria uma grande missão, e certamente é. Mas eu não estou dizendo sobre coisas simplesmente humanas. Não é conquistar uma empresa multimilionária. Não é a construção de um império, simplesmente. Muitas vezes o nosso cálice está ligado a uma pequena obra. Alguém dentro da nossa família. Às vezes é um colega de trabalho. E Deus nos chamou para uma missão de ser alguém que vai ajudar essa pessoa a conhecer Jesus. Às vezes é o nosso filho, às vezes é o nosso cônjuge, às vezes é um familiar. Às vezes é como a gente trabalha. Às vezes é uma mensagem específica. A maneira com que a gente compartilha uma verdade. A maneira com que a gente ensina algo. Existe uma missão para a gente. Existe uma razão pela qual o Senhor nos fez nascer. E é natural, no dia a dia, a gente caminhar e conviver como se não existisse um cálice desse na nossa mão. Como se não existisse uma necessidade de uma tomada de compromisso, de aliança com Deus. Para cada propósito específico que Ele trouxe para a gente. E isso se dá no nosso dia a dia. Isso se dá no nosso cotidiano. Talvez um dos cálices que a gente olha e às vezes a gente não quer encarar é o cálice de lidar com algumas questões internas. Aspectos emocionais, aspectos psicológicos, forma, comportamento, hábito, faz parte de uma aliança de transformação. E os processos do nosso dia a dia faz isso conosco. Esses dias eu estava vendo um pastor comentar de uma forma que eu gostei bastante.
Ele falou que o processo, ele nos molda, ele nos, ele nos muda, nos molda e nos move. Né? Ele muda porque tem um monte de coisa que está desalinhado com a vontade de Deus. E o processo vai fazendo isso. Vai mostrando, ele vai revelando isso. E aí ele nos molda, ele dá um formato novo, ele ajuda a gente a enxergar com uma outra forma, ajuda a gente a enxergar de maneira diferente, a enxergar como com óculos distintos. Mas ele também nos move, a gente sai de um lugar para o outro. A gente sai de uma maneira de viver para outra, a gente sai de uma maneira de pensar para outra. Então, os processos da nossa vida cotidiana, eles vão nos apresentando formas, ele vai nos ajudando a fazer essa tomada de ação responsável pelos nossos cálices. Só que se eu fugir do processo, se você fugir do processo, será que a gente vai dar conta desse cálice? Talvez um cálice para você agora é desenvolver uma tolerância maior, uma paciência maior. Você já se viu assim? Passando por uma situação que ela é incômoda, que algo ou alguém te faz perder a linha, perder o sério, sair do sério, perder a linha, e você percebe que esse é um cálice agora. Como lidar com aquilo? Como lidar com aquilo em amor? Como lidar com aquela situação de uma maneira mais sábia, de uma maneira mais pacífica? Não ignorando, mas também não se deixando mover, não sendo igual, mas também não sendo apático. Cara, como é desafiador isso. Isso é um cálice? Não responder à altura com alguém é um cálice? É uma missão, há um peso. Mas quando a palavra vai falar do cálice, ela vai falar de pessoas que eram aliançadas com Deus. Alguém aliançado com Deus, ele ainda que ele não queira fazer algo, ele faz. Por isso que alguém aliançado com Deus, que realmente está crescendo em intimidade com Deus, dificilmente não perdoa. Porque é inversamente proporcional servir a Deus e não perdoar. Não tem como. Não tem como. Porque uma dos maiores exemplos do que Deus fez por nós é o perdão. Como eu posso dizer que eu sou aliançada com Deus, aliançado com Deus, e eu não perdoo? Talvez você está diante de um cálice, de alguém que te feriu, que te fere, e você precisa, Deus já não precisa revelar nada, porque isso está descrito na palavra. Isso é a oração modelo que o próprio Deus nos deu. Se não houver perdão, como eu posso estar em aliança com Deus? Esse cálice está posto diante de mim e de você. O que nós vamos fazer com ele? Quando a gente vai para a palavra, Mateus 26, 39 vai dizer assim: Meu Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Isso é um coração de alguém que realmente anda com Deus. Não é só bonito, não é só de fala, não é religioso. Não dá para fazer uma oração dessa de verdade se a gente só for religioso, se a gente só for à igreja, como quem bate um cartão. Porque quando essa oração... E aqui, Jesus não está diante de um palco, não está diante de pessoas. Sabe aquela oração íntima que ninguém vê? Era essa a oração de Jesus. No esconderijo dele com Deus. É o papo mais aberto, mais rasgado. Jesus está dizendo assim, ó, eu entendo o peso dessa missão. Eu sei que eu não, olhando para mim, que estou na natureza de um homem, eu não dou conta. Me ajuda, me livra disso. Mas, contudo, não seja feita a tua vontade. Você percebe que não é à toa esse exemplo? Deus não espera da gente que a gente seja um santarrão. Acho que é assim que fala a palavra. Ele não espera que a gente seja hipócrita ou ingênuo. Existem coisas que não dá vontade de fazer. Existem aspectos da nossa vida diária que não dá vontade de encarar. Existem perdões que tem hora que não dá vontade de entregar.
Mas o ponto está no contudo. Contudo, Senhor. O contudo diz quem entende quem Deus é. Na verdade, mais do que entender quem Deus é quem anda com Ele. Andar numa amizade. Sabe, uma vez eu estava falando com uma pessoa sobre uma situação que ela vive há muitos anos, assim, e ela, sabe quando a gente está no limite, tipo, por algo que são muitos anos mesmo, sabe? Tô falando de algumas décadas. Não tem nem, às vezes você não tem nem o que dizer para uma pessoa que está enfrentando um problema há décadas, porque qualquer coisa que a gente possa dizer, no final, parece pequeno demais. Parece que não é possível compreender. E de fato, ainda que tivéssemos passado pelo mesmíssimo problema, no mesmíssimo prazo, nunca seria igual, porque somos pessoas diferentes, lemos as coisas de forma diferente, experimentamos as coisas de forma diferente. Então, nunca é igual. Mas, eu certa vez estava comentando com essa pessoa sobre um pouco de como lidar com aquilo. E aí ela mencionou assim, falou, Cami, você está me dizendo isso e eu respeito, mas você não sabe o que eu estou sentindo, você não sabe o que eu estou passando. E aí, de fato, eu não sei. Mas o ponto é que a expectativa de Deus com a gente, esse tratar de Deus conosco, não é às vezes que as coisas vão resolver. A situação de Jesus não mudou. Ele não foi liberto da cruz. Mas o ponto é que quando a gente anda com Deus genuinamente, ele pode mudar em nós internamente algo que muda como nós lidamos com aquilo. E, cara, de verdade, isso muda tudo. Porque eu posso estar diante de uma situação que ela não muda. E eu tô falando isso para você, não é como alguém que ouviu falar, não é de forma piegas. De verdade, assim, ó, eu tenho vivido em Deus a graça de conseguir olhar às vezes para situações que elas são dolorosas, elas não mudam, mas o Senhor tem demonstrado que nele existe uma maneira que ele traz uma paz. Uma paz. É isso que a palavra fala. Não anda ansioso, apresenta para mim tudo com oração, com súplica, em ação de graça. Tá falando assim, ó, não é para você ignorar. Eu não sei se se eu tô conseguindo me fazer entender o que eu quero dizer, mas há uma linha do meio que Deus espera de nós, porque existem dois opostos. Um oposto é quando a gente se deixa ferir muito por uma coisa, quando ela realmente nos move, e aquilo dói, a ponto da gente não conseguir viver bem. Questões externas, ações das pessoas, circunstâncias que não mudam, elas, elas são tão dolorosas que elas impactam como é que a gente vive o nosso dia. Esse é um polo. Só que aí tem o outro polo, que é o polo quando a gente não tá nem aí, a gente entrou no eu ignoro. Quer saber? Ah, que se dane. Deus também não está aí. Só que muitas vezes a gente vai para essa medida, esse outro polo, porque o polo de receber aquela dor dói demais. E aí a gente vai para o polo da apatia, também quer saber? Que se dane. Esse polo, Deus também não está ali. Esse polo não é do cálice também, nenhum nem outro. Mas existe um meio, o meio, ele é o ambiente do cálice. O que é isso? É quando eu chego e eu, de maneira honesta, eu levo para Deus aquilo que está doendo. Como a palavra está ensinando. Não ande ansioso, não guarde isso para você, não anda na pilha daquela dor, ou seja, não fica nesse polo de angústia, se deixando mover por algo que você não tem controle. Nós não temos controle por muitas circunstâncias e nós não temos controle sobre as pessoas. Então ele está falando assim, ó, não anda em angústia sobre isso. Antes, traz para mim, me apresenta numa oração, me apresenta com súplica. Súplica é um clamor genuíno. Uma pessoa apática, ela não suplica. Uma pessoa apática mal ora, ela faz uma reza. Uma pessoa que realmente crê em Deus, ela faz uma súplica em ação de graça. O que é ação de graça? Deus, contudo eu te agradeço. Aí a palavra vai dizer que a gente não vai para o outro polo da apatia. Não, ela diz o seguinte: então, a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo. Percebe a coisa poderosa que está aqui.
não está dizendo que a pessoa vai mudar, que a circunstância vai mudar. Deus não está fazendo esse compromisso comigo e com você. Percebe como o nosso Deus é muito honesto? E de verdade, assim, eu não sei você, para mim, até eu entender com mais profundidade o que era isso, era muito mais angustiante pensar, caraca, Deus não está me falando que ele vai resolver. É exatamente isso. Deus não está nos prometendo que ele vai resolver nada daquilo. Mas ele faz uma promessa genuína. Ele diz que então está ligado a uma consequência. À medida que tal coisa acontece, então ela é correlacionada, ela é uma consequência, ela é um fato inevitável. Diz que essa paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarda o coração e mente de verdade. Existe um lugar em Deus, daquele que anda com ele, que está numa aliança com ele, que tomou esse cálice. Ele vive uma paz, ainda que as coisas e as pessoas não mudem. Eu não sei o quanto que isso alcança o teu coração, mas de verdade, assim, ó, se eu pudesse te falar uma das coisas mais grandiosas que eu venho aprendendo com o Espírito Santo, é isso. Porque a gente não permanece na angústia por uma coisa que a gente não pode mudar, por uma pessoa que a gente não pode mudar, mas também a gente não vai para a apatia, que se a gente for para a apatia, a gente perde a presença de Deus, a gente perde o amor pelo outro. Como é que eu posso amar alguém se eu sou apático a essa pessoa? Não tem como. Mas também como é que eu posso andar perto de alguém se eu estou debaixo de dor daquilo que ela está me fazendo, está me causando? Não dá. Por isso que a proposta de Deus é um caminho do meio. É o caminho aonde essa paz vem, mas ela é condicionada a gente não andar ansioso. O que é andar? Andar é permanecer. Não está dizendo não dói. Jesus fez aquela oração, ele estava em dor, suou sangue. Olha o exemplo que nosso Deus está nos dando assim, ó. Existem situações que podem nos fazer sangrar, mas nessa hora, esse Cristo, que é sinal e símbolo para nós, que é exemplo para nós, está dizendo, contudo, Pai, que não seja feita a minha vontade. Ele está nessa hora, pegando e fazendo o que Filipenses disse. Ele não andou naquela ansiedade, ele não permaneceu, ele não ficou ali. Ele falou contudo. Ele orou. Ele entregou com oração, com súplica, com gratidão. E aí, ele recebeu a paz. Porque a palavra diz que, como um cordeiro mudo, ele foi para o matadouro. Ele consumou inteiro aquela obra. Porque ele recebeu a paz de Deus. Esse presente, esse é certeza. Eu não sei quantos anos, talvez quantas décadas, você está enfrentando o mesmo problema. Eu quero te encorajar a não largar um cálice. E aqui, eu não estou fazendo apologia a uma vida de sofrimento. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo sim que servir ao Senhor vai nos levar por momentos onde existe um sofrimento real. Porque morrer para a nossa natureza é dor. Morrer para a nossa natureza é dor. Lidar com coisas que às vezes não se solucionam como nós gostaríamos é dor. Mas o Senhor nos assegura, aquele que tem uma aliança com ele, ele é honrado. Porque Jesus não largou aquele cálice. Eu e você estamos aqui hoje. E ele recebeu um nome acima de todo nome. Glorioso. Vencedor invicto, general de guerra invicto. O nosso Deus espera de nós uma vida sincera, honesta. Um papo reto com ele, falando dos cálices que doem. Mas ele quer nos lembrar que aquele que tem uma aliança, que anda junto, que conhece ele por andar junto, vai conseguir entregar em oração. E como presente, como devolutiva certa, vai vir a paz. A paz é a capacidade de lidar com as circunstâncias de maneira sábia, sem ser movido por aquilo. Já pensou que coisa maravilhosa? Você já viveu essa experiência? A minha vontade, se eu pudesse agora, nesse momento, eu plantaria uma curiosidade dentro do seu coração para que você queira experimentar isso. É incalculável. É muito maravilhoso quando uma coisa muda. Honestamente, é muito maravilhoso.
Só que quando não muda, quando não é algo que está no nosso controle, e isso forja caráter, isso forja a fé, isso forja o verdadeiro cristão que anda com Deus, que tem aliança e que toma o cálice, o não, as não resoluções da nossa vida. Viver essa paz é incalculável. Eu olho aqui na bolinha da câmera como quem olha nos teus olhos, para poder te assegurar. Faça a prova disso. Busque isso em Deus e faça a prova. Se não é uma das sensações mais maravilhosas, mais poderosas que alguém pode sentir. É dessa maneira que a gente consegue liberar perdão de verdade e não ser apático. Continuar amando. Continuar tomando os cálices que é nossa responsabilidade. É nessa maneira, é nesses momentos que a gente glorifica o nosso Deus. Pessoas que amam a Deus são aliançadas e manifestam a presença do Pai. Porque isso vai intrigar o outro. Vai falar assim, mas meu Deus, eu no lugar dessa pessoa já tinha surtado na balada. E você não surtou na balada. Não porque você tem asa nas costas, mas porque você aprendeu o que é entender, ter um cálice com Deus. Existem coisas que estão na minha vida e na sua vida, não é à toa. Olha para esse cálice. Olha com responsabilidade. Leva ele para Deus com súplica, com clamor, com oração. Mas saia daquele lugar, ou conclua essa oração com tudo, com a palavra contudo, Senhor. Não seja feita a minha vontade, mas a sua. E que esse contudo traduza alguém que está querendo essa paz. É como quem diz assim, ainda que nada mude. Me ensina a tua paz. Me ensina a sair do polo de quem está tão angustiado e movido por isso, mas a não ir para o polo de quem está apático. Não quero esse lugar. Quero o lugar daquele que faz, que precisa ser feito, que honra a Deus, que paga um preço. Quando a gente fala que a salvação é de graça, isso é um equívoco. O Senhor ter nos salvado das nossas mazelas custou vida, mas nós a recebemos pela graça. E a minha maneira de corresponder a isso é quando eu tomo o meu cálice. Quando a gente está bebendo o cálice que o Pai nos dá, o mundo estará recebendo a mensagem que Jesus é o Filho de Deus, que veio, morreu e ressuscitou e vai voltar. Eu quero te convidar a buscar isso em Deus, honestamente, sinceramente. Quais são? Pode ser uma coisa, pode ser um pensamento, pode ser uma dificuldade numa experiência nova, pode ser um trabalho, pode ser a tua família, pode ser uma enfermidade, pode ser um medo, eu não sei. Não foge desse cálice, não. Pega ele, apresenta ele com súplica, mas sai dali como quem está decidido, aliançado, para beber esse cálice. E eu posso te assegurar, pela palavra, que nos promete que o Senhor nos daria essa paz. E por alguém que tenha aprendido isso. E que eu imputo a isso um dos maiores ganhos que eu já tive na palavra. É maravilhoso. É maravilhoso. Ser alguém que não pode ser movido pelas coisas e pelas pessoas. Isso não é simples. Isso é diário. Isso é um trajeto, isso é um processo que nos muda, molda e move. Eu quero orar por nós, em nome de Jesus. Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela oportunidade de aprender isso. Nós não damos conta de viver isso de verdade sozinhos. Mas a tua palavra nos assegura que o doce Espírito nos ensinaria todas as coisas. Nos ensina o que é ter aliança de verdade. Nos ensina o que é ser uma pessoa, Pai, que no meio das nossas crises, dos medos, dos cálices que estão diante de nós, nos ajuda a ser honestos e orar.
mas a sair dali dizendo: contudo, não faça minha vontade, mas a sua. Só alguém que tem aliança pode fazer isso. Só alguém que tem aliança, Pai, vai fazer isso. E aí eu peço, como a tua palavra nos promete, que essa paz, que ela vai além do entendimento humano, que ela vai além de uma lógica humana, que ela alcance o nosso coração. Que ela alcance o nosso coração, Pai. E que a gente não vá para os polos, nem da angústia e nem da apatia, mas que a gente possa viver essa paz que vai além do entendimento humano, que nos ajuda a permanecer, cumprindo essa missão, cada missão que o Senhor nos der. Eu declaro isso em nome de Jesus, que nosso coração seja uma terra boa, onde essa palavra é plantada, ela prospera, ela gemina, ela gera vida. Em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor. Amém. Eu te abençoo. E eu quero terminar te fazendo um convite. Talvez você ouviu essa palavra e você não teve ainda a oportunidade de entregar sua vida para Jesus. Talvez você, ou já até algum dia orou e entregou, mas tanta coisa aconteceu e você se afastou da presença de Deus. Eu quero te dizer que quando Jesus naquela cruz tomou um cálice, foi por mim, por você. Foi para que a gente pudesse voltar ao caminho. E ele nos ensinou que existe uma forma, existe um meio. Sozinho a gente não consegue alcançar Deus, mas como ele propôs o caminho, ele nos mostra que caminho é esse. E esse caminho é extremamente simples, mas é profundamente poderoso. Ele vai usar a única coisa que nós temos, que o Senhor nos deu e que ele não toca, que é o livre-arbítrio. Eu posso escolher, você pode escolher. E ele nos diz que, como eu escolho isso? Quando no meu coração eu creio em Cristo como um único Senhor. E quando eu confesso isso publicamente com a minha boca, a palavra me assegura que esse princípio espiritual, no mundo espiritual, no céu, ele tem poder e ele nos conecta de novo a Deus. O que estava afastado se une novamente. Então eu quero te convidar, se você entende que essa palavra é para você, eu quero que você feche seus olhos só para você não se distrair, aonde você estiver, em que época da vida você estiver. Eu quero te convidar a fazer comigo essa oração. Nós vamos orar, uma oração simples, reconhecendo que nós pecamos e que nosso pecado nos afastou de Deus, pedindo que Ele nos perdoe e entregando a Ele o senhorio sobre a nossa vida, entregando a Ele o nosso livre-arbítrio, dizendo que deliberadamente nós o queremos em nós, amém? Se essa oração fala contigo, seja você alguém que nunca entregou sua vida a Jesus, alguém que quer se reconciliar com Ele, esse é o teu momento. Faça comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigada por ter bebido o cálice de morte para me salvar. Eu reconheço que eu sou pecador, que o meu pecado me afastou de ti. Mas hoje eu me arrependo. Eu te peço, me perdoa. Lava-me com o teu sangue. Porque hoje, deliberadamente, eu te recebo como meu Senhor e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. E ainda que eu morresse hoje, eu sei, eu estaria contigo. Em nome de Jesus. Amém. Eu te abençoo. Que o Senhor te dê graça para essa nova jornada. E eu quero ter a honra de te conhecer. Então vai lá no Instagram, Cap Likeness, CAP Likeness, como na pronúncia, e vai lá no meu direct e manda uma mensagem. Eu quero poder ter o privilégio de te conhecer, orar por você e te ajudar nos seus próximos passos dessa jornada, que nada tem a ver com religião, mas de uma vida real, uma vida genuína com Ele, aliançado com Ele, tomando os cálices do que Ele já preparou para nós. Em nome de Jesus. Amém? Te abençoo. Te espero lá. Tamo junto.